Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar algumas plantinhas que eu fiz a decaptação da última vez. Algumas delas eu já plantei, mas estou fazendo esse vídeo especial para atender pedido de inscritas que gostaria que eu falasse do cultivo de algumas plantinhas. Então eu quero agradecer muitíssimo a participação de todas vocês que em comentários me perguntam uma coisa ou outra. Isso vai me dando ideias para eu poder estar fazendo vídeo para vocês e isso é muito bom. A colaboração de vocês com o canal nesse sentido é fundamental. Por isso eu sempre tenho a minha gratidão por cada um de vocês que entram aí, que comentam ou que só visitam, mas também a minha gratidão a vocês que tecem os seus comentários e pedem algumas dicas do meu cultivo, e isso é muito bom, e eu quero muito agradecer. Então, é um vídeo misto, né, com informações mistas, coisas básicas, mas também eu quero falar de como eu posso fazer, como eu posso entender se as minhas plantinhas estão doentes ou se elas estão pequenas por causa do tempo, né? É comum nessa época agora fria elas diminuírem o tamanho. Eu até mencionei isso no último vídeo que eu deixei aí no canal sobre a poda. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e quero também falar sobre a Black Prince, que foi a pedido de uma das nossas queridas inscritas e eu fiquei muito feliz com a pergunta dela. Olha só. Aqui, por exemplo, eu tenho um vasinho da Echeveria glauca, que é uma variação da secunda, né? Então, ela tá muito linda aqui e ela está com as rosetinhas bem pequenas. Será que é porque está doente? Ou por causa do cultivo? Ou porque é característica da planta mesmo? Então, são perguntas que a gente pode fazer a nós mesmos, né? Para a gente estar entendendo a plantinha. Naturalmente, a gente não sabe de tudo. Precisamos ter experiências, à medida que a gente vai observando, a gente vai adquirindo experiência. Eu sempre defendo a observação por causa da importância, né, de você entender isso. Se no momento você viu que a sua plantinha está indo tudo bem, e no momento seguinte ela começa a ficar desidratada, por exemplo, se numa estação ela está indo muito bem, e de repente, na estação seguinte, ela está desidratada, está menor, está com algum problema diferente do cultivo anterior, aí essa observação é muito importante, para que a gente entenda, né, se é doença ou se faz parte da planta, se faz parte do nosso cultivo, essas coisas. As minhas plantas são comuns. Olha aqui. Aqui eu tenho aquelas 4 mudas que eu fiz a decaptação na última vez aí, no último vídeo que eu coloquei no canal, há 2 dias atrás. E eu já coloquei aqui. Eu coloquei no carvão puro. Eu sou acostumada a fazer isso? Não. Eu sou acostumada a usar aquele substrato meu, que eu sempre mostro, né? E tem vídeo aí no canal que eu mostrei quando eu fiz. Dei a dica do meu substrato. Então, eu uso aquele substrato que leva esterco de curral, leva o carvão moído, leva areia grossa devidamente esterilizada e leva também uma terra vermelha, arenosa, mais ou menos igual essa daqui, ó. Viram aí? Então, mas agora eu estou aqui fazendo uma experiência. Depois eu falo dessa experiência no outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre a minha Black Prince. Por que, por exemplo, aqui tem uma grande e aqui tem uma pequenininha. Aí eu vou levá-la para outra mesa ali para mim poder estar olhando e aí para a gente entender melhor o porquê acontece, né, de a gente plantar no mesmo vaso 2 do mesmo tamanho, no entanto, uma desenvolve e outra não. Vamos ver. Deixei aqui. Mas antes de falar do cultivo da minha Black Prince, que foi pedido de algumas inscritas, eu vou mostrar aqui também algumas outras plantinhas que eu fiz decaptação agora recentemente. E estão aqui assim, ó,
aquela lá que eu mostrei agora, eu acabei colocando no substrato, fazendo uma experiência com um substrato novo que eu ganhei de presente. Não é o que eu uso. Mas essas daqui, eu tô deixando aqui para poder ver, né? Para poder esperar para elas enraizarem antes. Ou até eu treinar, pensar direitinho, né? Como vou fazer. Vamos aqui ver outras mudinhas que eu decaptei recentemente. Essas são mudas pequenininhas. E aqui são a Echeveria glauca, né? Então, maiorzinha. Aqui eu tenho a carunculata. Aqui eu tenho uma mudinha da Equador. Mais algumas glauquinhas que estão aqui, né? Essas já estão devidamente plantadas. Agora, eu tenho aqui algumas que eu decaptei há 2, 3 dias atrás, junto com vocês no último vídeo. E olha só, eu já plantei. Mas eu plantei naquele substrato que conforme eu falei para vocês. Essa daqui já tem mais tempo que tá plantada. Não foi no substrato que eu ganhei, foi no meu, que eu já uso. Essa daqui é a Echeveria. Essa lindeza aqui, eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu volto aqui. É bem comum. Aí, aqui eu tenho a Pachiveria Scheidekeri, que tá lindíssima, né? E aqui também eu tenho a Echeveria Equador, recentemente decaptada, porém já tem raízes ali aí. Esse é o meu substrato. Tem misturado terra vermelha. Aqui também são decaptações recentes, mas nem sentiram. Então, vamos ver ali. Gente, eu queria dizer o seguinte, que quando eu falo que as minhas plantas são comuns, são plantas simples, eu gosto de dizer que são plantas comuns porque, naturalmente, em algum lugar ou outro, tem plantas mais diversificadas. São plantas mais difíceis de encontrar, ou melhor dizendo, não são diversificadas, são plantas menos comuns, ou seja, menos fáceis de encontrar, são plantas que, por se desenvolverem com mais dificuldade, por se reproduzirem com mais dificuldade, isso muitas vezes, na minha visão, querendo dizer que isso aí não é nenhuma regra, é só a minha visão que eu vejo sobre isso, que uma plantinha, por ser mais difícil de reproduzir, ela se torna uma planta mais rara, no meu modo de ver. Cada um de nós, naturalmente, tem um jeito de ver cada coisa, né? Essa daqui também eu decaptei recentemente. Essa daqui é uma orelha de Fiona. Eu comprei e decaptei. Bom, então, como eu ia dizendo, algumas são mais difíceis de reproduzir, então, na minha visão, o que é mais difícil de reproduzir, naturalmente, é mais difícil de encontrar. E o que é mais difícil de encontrar, naturalmente, é algo mais raro. Todas elas têm uma beleza extraordinariamente lindas, maravilhosas. Olha o tamanhozinho das mudinhas que eu comprei aqui. Essa eu ganhei de brinde, essa eu comprei. São plantas, na minha visão, que são magníficas. Olha que perfeição de Deus. Então, são plantinhas maravilhosas, que eu tenho, assim, orgulho e graças a Deus de poder estar tendo a experiência de cultivá-las aqui no jardim. Agora, vamos aqui nesse vaso, que para a gente entender, para vocês compreenderem melhor a minha maneira de ver a importância da observação, né, de um vasinho assim, por mais comuns que elas sejam, por mais tranquilas, né, de cuidar, fáceis de cultivar que elas sejam, mas essa observação é importante para a gente entender a planta, né? Eu, por exemplo, eu não entendo se a planta está doente ou se ela está, ou eu faço parte dela sem olhar a raiz, né? Então, nada melhor do que a gente retirar a planta para a gente analisar o porquê que ela está assim. Eu vou retirar essa grandona aqui também. Ela não parece estar com problema, mas vou retirar. O que que eu fiz? Viram aí? Olha, peguei uma colher velha que eu já uso para isso e simplesmente
pego aqui por baixo e dou uma fofada, vamos dizer assim. Ela fica suspensa, aí eu retiro, olha aí. Olha o torrão que saiu junto com ela. Agora eu vou colocar aqui na mesa, vou afastar um pouquinho aqui para ver se está tudo ok com as raízes dessas duas Black Prince. Vamos ver. Olha só, depois de retirada a plantinha do vaso e feito essa observação, olha o que eu noto. Que essa planta aqui estava o tempo todo maior, mais vistosa, mais bonita, mesmo assim está doente. Olha o tumor aí, olha o tamanho do tumor formado por nematóides. Ao passo que essa daqui está mais mirradinha, está mais, parece, né, que está mais acometida da doença, tem tumorzinhos menores, olha aí. Mas ambas estão doentes, então o que eu faço? Eu faço, conforme vocês já conhecem aí, que eu deixei bem certinho no último vídeo, eu faço uma poda aqui, ó. E aqui também, ó. Então, eu faço isso. Eu retiro totalmente o troncozinho, né, o caule da planta. Olha aqui. Eu espero secar um pouco aqui, talvez esse resto de tarde elas vão secar, para depois eu depositá-las ali, ó, no mesmo lugarzinho que estavam, porque eu gostei muito do arranjo lá com essas duas Black Prince. Se eu encontrar outra maior no quintal, eu vou colocar ali para ficar ambas maiores. E aqui está aqui, ó, doente. Então, eu vou retirar essas mudinhas também para mim aproveitar, mas o resto aqui tem que descartar. Folhinhas que eu retirei na base, eu reaproveito, faço mudinhas. Bom, já que eu vi aqui a Black Prince com esse problema, eu vou também ali num vaso, né, lá perto dos pallets que eu cultivo assim no sol pleno mesmo, ver o que está acontecendo com duas dessas que estão lá também. A dica de cultivo que eu daria para você que está iniciando com a sua Black Prince é você fazer uma adaptação, usar um substrato que seja bem drenável, drenante. O que é um substrato drenante? É um substrato que tem assim, ó, olha aí, ó, dá a impressão que é pesadão, mas não é não, é fofinho o substrato, olha. Então, esse substrato mais airado, mais grosseiro, que você vai molhar, a água vai escorrer logo, esse é o substrato ideal para suculentas. E para as Black Prince, no caso de você aí que tem dúvida, não é diferente. Então, um substrato assim, elas são suculentas lindas, apesar de comum, como eu disse, são suculentas que você encontra em qualquer lugar, em floriculturas, gardens, em feiras, né? Também em alguns supermercados. A gente sempre acha a suculenta Black Prince, porque ela é daquelas que reproduz facilmente, então elas são as consideradas mais comuns no mercado, mais fácil de encontrar, fácil de cultivar e pode ser cultivada a sol pleno, num substrato bem drenante, desde que você faça uma adaptação bem feitinha para que ela não queime nos primeiros dias. O que é uma adaptação? Uma adaptação, por exemplo, quando a gente deixa na sombra assim uma planta e vai levá-la para o sol, você deve levar para o sol aos poucos, devagarinho, ou seja, cada dia você deixa um pouquinho num espaço que tome sol da manhã, depois no outro dia você coloca mais um tempinho, né? Se no primeiro dia você deixou meia hora, depois você deixa 40 minutos, uma hora, da maneira que você entender aí que é melhor. Mas essa adaptação é importante, viu? Vamos ver ali a Black Prince do sol pleno, que está no sol pleno. Olha aqui. Nessas duas bacias, que está aqui a sol pleno, veja como o céu está. Então, aqui eu cultivo assim. O sol que elas tomam é o sol da tarde, é um solão mesmo. Então, eu vou fazer isso com essa também, vou retirar. Por quê? Porque elas também estão diminuídas. E visto que se trata de suculentas que gostam de sol, pode ser que elas estejam doentes, né? Já que estão mirradinhas. Vamos levar lá
porque lá a claridade é melhor para me ver direitinho como elas estão. E impressionante, é como eu sempre digo, olha aí, o olhar sensível é fundamental, porque olha só como a gente adquiriu uma experiênciazinha diferenciada olhando essas 4 plantinhas aqui, né? Conforme vocês viram, vamos ver, ó. Essa era maior, que parecia não estar doente e estava com essa tumoração aqui enorme. Essa outra aqui, que eu já decapitei junto com vocês nesse mesmo vídeo, e parecia que está bem doentinha, a tumoração dela era quase imperceptível, bem pequenininha. E essas aqui, que estava no sol pleno, é uma suculenta que ama o sol pleno, a suculenta Black Prince. Ela estava assim, nessa tonalidade. Não parecia crescer desde o dia que eu coloquei lá. À medida que as outras do mesmo vaso estavam crescendo, as outras plantas, essas não pareciam crescer. E olha só, não achei nada de diferente na raiz. Não tem nódulos, não tem doença, né? Não tem nada. Então, o que será? E isso faz parte do processo da planta, do ambiente em que a gente a cultiva. Então, do ambiente que a gente cultiva, o tipo de cultivo que a gente dá e um olhar sensível é muito importante para a gente entender nossa planta. E aqui também eu tenho 2 Black Prince que estão no mesmo vaso, no mesmo arranjo, recebendo a mesma quantidade de regas e a mesma quantidade de sol. No entanto, estão também diferentes, estão de cores diferentes e olha só. Eu nem vou mexer, está linda aqui, olha só que lindeza. Então eu agradeço você, espero que vocês tenham entendido a dica que eu quis passar aqui nesse vídeo, onde a gente pode estar observando as nossas plantas, para que a gente entenda se elas estão ou doentes ou se elas se são realmente, se faz parte, né, da planta, do desenvolvimento da planta. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!